é bom um abraço. E um abraço dos céus, como que é? Eu senti esse abraço agora. Quando o céu desceu e me abraçou, e te abraçou, esse é o nosso Deus. Existem pessoas que marcam nossas vidas sem pronunciar nenhuma palavra. Abraços. Abraços falam tanto. Eu não estou dizendo que o correto é se calar, pois já fui muito abençoado, confortado, fortalecido por palavras. Palavras no momento certo, palavras de consolo, palavras que realmente nos colocam de pé, nos colocam para frente. Mas e quando elas não são suficientes? Quando você não consegue expressar, você não encontra a palavra, um abraço. Abraço alguém. Tem abraços que são especiais, que nos marcam. E hoje eu fiquei pensando, puxa, um abraço que realmente marca. O abraço do Gabriel. E eu queria convidar o Gabriel para vir aqui me dar um abraço. Vem cá, Gabriel. Vocês ficaram com vontade, fala sério. Obrigado, Gabriel. Glória a Deus. São expressões, né, que Deus nos dá, que realmente nos marca. E eu falei, puxa, como eu queria um abraço do Gabriel? Aí eu nunca vejo o Edmar ir no banheiro com o Gabriel. E passou ali na hora, eu falei, já é de Deus. Deus já está falando ao seu coração, querido. Desde a hora que você entrou nessa casa, o Senhor tem falado e ministrado ao seu coração de diversas formas. Eu acordei, não me lembro qual foi o dia da semana, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre o abraço. Momentos que realmente marcou de abraços, e eu comecei a meditar nisso e pensei, Deus quer falar sobre isso com a igreja. E eu estava pensando de manhã. E aí a Carla, não sei se ela ligou, se ela mandou o WhatsApp, eu sei que ela compartilhou que queria realmente esse momento do abraço. Eu falei, vai minha filha, porque é o que Deus tem falado no meu coração, né? Então, a palavra, né, que etimológica, da onde vem um abraço, é uma palavra do latim, chamada amplexus. Quando nós abraçamos, nós estamos dando amplexus. Que é formada pela palavra ambi, né, que quer dizer ao redor, e a palavra plectere, que quer dizer dobrar ou entrelaçar. Então é realmente envolver ao redor, né? Você abraçar, trazer para perto, né? Isso é o sentido da palavra, envolver num abraço. O abraço, ele tem muitos benefícios que são comprovados pela ciência. O abraço, ele combate, por incrível que pareça, um resfriado comum e a gripe. O abraço, ele estimula o sistema imunológico. Abraçar ajuda a aliviar a dor. Abraçar abaixa a pressão arterial. Abraçar relaxa a tensão muscular. Abraçar promove a saúde do cérebro e da memória. Abraçar queima calorias. Abraçar reduz o risco de doenças cardíacas. Abraçar reduz preocupações com a mortalidade. E abraçar eleva o seu humor. Eu queria entrar aqui em cada uma delas, mas nos íamos levar muito tempo. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 24 e no verso 8. Jó está aí, antes do livro de Salmos, ou quem está aí com o smartphone, né, facilita, é só fazer uma pesquisa aí e encontrar. Jó,
capítulo 24 e o verso 8, que fala sobre abraço. Todos encontraram? Diz assim: encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor já tem falado conosco de forma tão magnífica, Pai, de forma tão bela, sem palavras muitas vezes, mas o Senhor encontra o caminho e consegue tocar o nosso coração. O Senhor consegue, Senhor, adentrar no íntimo do nosso ser, da nossa alma, e nos restaurar de dentro para fora, de uma forma, Senhor, tão maravilhosa, que nós ficamos realmente tomados, Senhor, ó Deus, de alegria, de prazer, e nós te louvamos. Ó Deus, que as minhas limitações não impeçam, Senhor, o seu agir, o seu falar, ou continuar a falar como o Senhor tem já feito conosco, Pai, em nome de Jesus. Nesse capítulo do livro de Jó, ele descreve a triste sorte do povo, vítimas de vários golpes aplicados pelos injustos, opressores, vigaristas, terroristas, que reduzem a vida dos indefesos ao nível de refugiados de guerra. Então Jó está respondendo a indagações dos seus amigos, e ele começa a questionar por que o ímpio, oprime o fraco, e Deus parece que não se manifesta. Então o sentimento de Jó é um sentimento de abandono, de alguém que está só, e ele começa aqui a retratar pessoas que vivem dessa condição, porque ele estava se sentindo assim. E quando nós nos sentimos abatidos, nós nos lembramos dos que estão abatidos. Eu me lembro que lá na nossa sede, uma das moças da coreografia, ela foi acometida, por um mal e um câncer, que estava nódulos na sua cabeça, e ela estava internada, e a igreja reunida estava no momento de orar por ela, e lá do hospital ela mandou um recado pedindo que orassem pelos amigos que estavam dividindo o quarto com ela, mandou o nome, e toda a igreja começou a orar, levantar um clamor pelas pessoas, e em meio àquele clamor eu me dei conta que eu nunca tinha parado para orar pelas pessoas que estavam com câncer nos hospitais. Precisou um que estava perto de nós passar por isso, para que a gente sentisse a dor e se lembrasse daquelas pessoas. Então Jó, agora abatido do jeito que ele estava, tomado de úlceras pelo seu corpo, tendo sido saqueado de todas as formas, ele se lembra do aflito, do oprimido, e ele se coloca nessa posição, e ele traduz nesse poema, dizendo que a chuva molhou, e para não ter onde se abrigar da tempestade, as pessoas se abraçaram às rochas. O verso anterior, diz que eles estavam nus, estavam desprovidos de roupas e com frio. Então, por que em vez de se abraçar à rocha, se eu estou com frio, e o verso está no plural, quer dizer que não era um só, eram vários, porque eles não se abraçaram? Para que o calor humano os aquecesse? Eles se abraçam às rochas. Estudos mostram que os abraços têm poder de reduzir os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, além de diminuir o risco de doenças cardíacas. Os abraços ainda diminuem os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Dar e receber um abraço é a forma mais simples de fazer o corpo liberar a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e da felicidade. Ele aumenta os sentimentos de apego, conexão, confiança e intimidade, e ajuda a curar a solidão,
o isolamento e até a raiva. O abraço é processado pelo sistema nervoso como sendo uma recompensa. E é por isso que ele tem um impacto tão importante na mente humana, fazendo com que tenhamos uma sensação de felicidade e alegria. Os abraços ainda ajudam a curar a paciência e demonstrar apreço, além de estimular a liberação da dopamina, o hormônio do prazer, e serotonina, o hormônio do bem-estar, amplamente associados ao bom humor. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçaram-se as rochas por falta de abrigo. Jesus disse que no momento em que os judeus diziam que eram filhos de Abraão, Jesus disse assim: pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Das pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. É lógico que Jesus está falando no sentido figurado, mas a pedra que não demonstra afeto nenhum, um objeto inanimado, ele pode se tornar um filho de Deus. Ezequiel 36, 26 mostra que os transplantes de corações não foram criados pela medicina. Diz lá assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração humano, transformando pedras em seres humanos, capaz de demonstrar afeto, capaz de transmitir calor. Eclesiastes, que já foi citado aqui, também diz que há tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras. Espalhar as pedras, pessoas abraçadas a pedras. E olha que interessante, o verso seguinte diz assim: tempo de abraçar e tempo de se conter. Deixa as pedras de lado e abrace a pessoas. O abraço, ele marca um reencontro que foi adiado. Quando José ele se encontra com seu irmão Benjamim, depois de muito tempo sem ver, diz o texto assim: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. O abraço que marca, que religa aquilo que estava separado, agora são unidos em um abraço como se fossem um só. Este mesmo ato também, quando José encontra o seu pai, depois de muitos anos distante, o pai que pensava que o filho tinha sido morto, diz o texto assim: José, de carruagem pronta, partiu para Gozém, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçando a ele, chorou longamente. O abraço que marca o reencontro. Quem consegue, depois de um tempo de saudade, encontrar de novo e não dar um abraço? Me parece que quanto mais tempo ficou longe, mais tempo a gente quer durar o abraço para se refazer, para se religar, para se reconectar. O abraço, ele passa confiança. O abraço passa confiança de tal forma que a Bíblia nos adverte para a gente tomar cuidado. Lá em Miqueias 7,5 diz assim: não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos, até com aquele que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. É lógico que existe aqui um contexto, né? Não quer dizer que nós devemos desconfiar de todo mundo, mas o que ele está dizendo aqui é que aquele que te abraça, ele passa confiança. E às vezes o teu inimigo, né, pode te abraçar, e esse ato ele é tão forte que deve-se tomar cuidado.
Porém, quando você quiser passar confiança a alguém, ao seu filho, ao seu cônjuge, abrace ele. Um abraço verdadeiro, um abraço sincero. Se o abraço falso passa isso, imagine o sincero, o verdadeiro, quando você realmente abraça, querendo abraçar. Então o abraço, ele passa a confiança. O que nos impede de abraçar? A distância nos impede de abraçar. Porque estamos separados, não dá para abraçar à distância. Nós até mandamos lá, né? Um abraço. Eu gosto de falar assim, grande abraço. Mas não é a mesma coisa. Abraço tem que sentir, né? Abraço tem que estar junto. Então a distância nos impede de abraçar. Hoje nós estamos aqui. Às vezes as pessoas estão caminhando do nosso lado, amanhã podem ir para longe e nós ficarmos impedidos de abraçar. O orgulho nos impede de abraçar. Quando nos tornamos orgulhosos, não queremos voltar atrás, não queremos dar o braço a torcer, nós nos poupamos do abraço. O preconceito nos impede de abraçar. A raiva nos impede de abraçar. A falta de perdão nos impede de abraçar. E falando em falta de perdão, lá em Gênesis conta uma história muito interessante de um homem chamado Jacó, que ele apronta com o seu irmão, com o seu pai, e aí o irmão fica com tanta raiva que diz: olha, o dia que meu pai morrer eu te mato. E a mãe assustada fala: vai embora, viaja até passar o ódio do seu irmão. E o ódio era tão grande que a mãe morre e o ódio não passa. E depois de muitos anos que que Jacó está longe, construiu família, filhos, ele se sente pressionado a voltar para a sua terra. E agora ele está voltando. E o que mais apunhala o seu coração é o seu passado, o que ele tinha feito, o ódio do irmão. E quando ele se aproxima, os mensageiros vêm e dizem assim: olha, o seu irmão está vindo aí com 400 homens. Será que era boas-vindas? E Jacó fica com medo. Ele começa a colocar os servos na frente, vai colocando o gado, vai colocando a distância, e ele fica o último lá atrás, porque ele estava tomado pelo medo, ele sabia da sua culpa. E quando ele está lá atrás, sozinho, a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor, e Jacó se agarra a este anjo, pedindo que ele o abençoasse. Jacó estava com medo, e o anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E Jacó diz o seu nome. O seu nome parece muito com uma palavra que traz a ideia de enganador, de usurpador. E naquele momento Jacó, ele estava admitindo quem ele era. E naquele momento Deus transforma a vida de Jacó. Naquele abraço com o anjo, porque ele realmente abraçou e não soltou. E Deus mudou a sorte de Jacó, dizendo: agora o seu nome será Israel, que significa príncipe de Deus. E aquele homem apavorado que estava lá atrás, a Bíblia diz que ele passa à frente de todo mundo e vai lá o primeiro. E quando o seu irmão vem vindo, ele se reclina ao chão. A Bíblia diz que por 7 vezes em sinal de reverência. E o seu irmão chamado Esaú, mas que foi marcado e apelidado de Edom, que quer dizer vermelho, porque Jacó enganou o seu irmão com um guisado vermelho, e aquela marca ficou com ele, porque toda vez que alguém falava Edom ou vermelho, estava lembrando: olha, você foi enganado pelo seu irmão, e ele não se esquecia. E ele vem carregando todo aquele peso. E olha o texto de Gênesis 33:4, diz assim: mas Esaú correu ao encontro de Jacó. Eu imagino a cena, ele correndo e todos olhando. É agora que ele vai matar, acabar com ele. E diz que ele corre ao encontro do irmão e abraçou-lhe ao pescoço e o beijou
e eles choraram. Ele tinha na sua mão um momento, ele podia se vingar, ele estava mais forte, ele tinha mais homens com ele, mas ele escolheu perdoar. E nesse ato, sem palavras, eles simplesmente se abraçam e choram, e aquele vermelho do pecado, das ofensas, ele é purificado, como a Bíblia diz, né, que Jesus, ele pega aquilo que era vermelho, ele transforma em branco como a neve. Não consigo abraçar. Conseguir é viabilizar algo possível e praticável. Ao afirmar que não consegue abraçar as pessoas, o que está dizendo é que sente um conjunto de forças internas que o impede de abraçar. Mas tecnicamente você pode sim abraçar a qualquer momento. O que ocorre é que de fato você, por inúmeros condicionamentos, micro escolhas, nem sempre são perceptíveis à percepção humana. Foram escolhas suas, às vezes quase involuntária, mas ainda assim são escolhas suas. Você consegue abraçar quem quiser, assim que deliberar, insistir e brigar com suas próprias restrições e agir. O abraço, ele transmite vida. Provérbios 3,18 diz assim: a sabedoria é árvore da vida, e quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Lá em Atos 20:10, diz assim: Paulo desceu, porque Paulo passou a noite pregando, um rapaz que estava na janela foi tomado de sono e caiu e morreu. E diz que Paulo inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Aquele abraço restaurou a vida daquele jovem, e um abraço seu pode restaurar a vida de muita gente que está morta mesmo estando viva. Um abraço pode restaurar e resgatar pessoas que estão à morte. Tem um abraço que nos toca muito. Eu dei uma tarefa essa semana para o nosso diácono Diógenes, né? Eu perguntei para ele: o que disse o filho pródigo? Ou melhor, o que disse o pai ao filho pródigo? Ele foi lá e pesquisou. Ele juntou a família, juntou a Sara e ficaram lá. E tirou 10 na resposta. Você sabe o que o pai disse ao filho pródigo quando ele retorna? Quando ele se lança aos pés do pai, dizendo: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado um dos teus empregados, de ser chamado teu filho, mas me recebe como um empregado. E o que o pai disse? Diz assim: estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. E você pode procurar nos evangelhos, aonde cita esta parábola, o pai não disse nada ao filho. Ele fala com os empregados, ele fala com outro irmão, mas aquele que ele tinha tudo para dizer, para humilhar, para jogar na cara: olha, você pegou o nosso dinheiro, você foi embora, você gastou, você não me ouviu, você desobedeceu. Ele poderia ter dito muitas coisas, mas ele apenas abraçou o filho. E quando ele foi questionado, ele disse: ele estava morto e agora ele vive. Aquele abraço deu vida àquele filho. Por isso que ele disse: meu filho estava morto, mas agora vive. O abraço serve para aqueles momentos em que as palavras não servem, momentos em que o olhar não supre, momentos em que ações não podem resolver,
O abraço que substitui as palavras que não conseguimos expressar. É o abraço. Você não precisa dizer nada, só abraçar, trazer para perto. Queridos, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Quando Cristo quer abraçar alguém, como é que ele faz? Onde é que estão os braços de Cristo? Espiritualmente falando, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Se Cristo quer abraçar, Ele vai usar quem? Por isso que eu disse que os céus me abraçaram hoje. Meu Deus. Em Atos 20, 34, o apóstolo Paulo ensina que mais bem-aventurado ou mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Nesta passagem, Paulo está se preparando para partir. E ele reúne todos os irmãos, a igreja, ele ora com eles, ele chora com eles e ele os abraça. Mais vale dar do que receber. O abraço, ele supera a visão. Lá em Gênesis 48, diz que Israel estava sem visão, enfraquecido por causa da sua idade avançada. O mesmo Jacó, agora ele envelheceu e perdeu a sua visão, e diz que ele mal podia enxergar. E olha o que diz o texto: por isso José levou seus filhos perto dele, e o pai os beijou e os abraçou. Ele não podia ver, mas ele podia abraçar. O abraço, ele revela o sentimento que está escondido no coração. Foi isso que Eliseu disse para Geazi, para Sunamita, aquela mulher ousada que deixou o filho morto em casa e foi ao encontro do profeta. E quando alguém perguntava, vai tudo bem? Ela dizia, vai tudo bem. E diz assim: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Só percebeu a angústia no coração daquela mulher quando ela abraçou os pés do profeta. O abraço lhe revela o coração. E eu quero falar para vocês sobre o abraço dos céus. João 12, verso 31 diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora está expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, Jesus falando, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar que tipo de morte havia de morrer. E nós sabemos qual foi a morte que Cristo morreu. Nós sabemos a forma como ele morreu. E quando você olha para a cruz e você imagina Cristo nela pendurado, como estava Jesus na cruz? Como foi que Jesus atraiu todos para Ele? Eu vou mostrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. De braços abertos. Jesus ficou pendurado. Você viu como Gabriel veio? Como é que ele veio? Quando nós abrimos os braços, você está dizendo: pode vir. As armas foram colocadas no chão. Pode vir que eu não vou reagir, eu não vou morrer, eu não vou brigar.
quando nós abrimos os braços, nós estamos dizendo: o caminho está aberto, você pode chegar, você vai ser aceito. Já estou chegando ao final. Isaías, capítulo 8, verso 6. Olha que tremendo essa palavra. Diz assim: já que este povo rejeitou as águas de Siloé. Siloé é aquele lugar onde Jesus mandou o cego ir se lavar após ele ungir os seus olhos. E quando nós lemos o texto, tem um significado, diz assim: Siloé significa o enviado. Já que o povo rejeitou as águas de Siloé, já que o povo rejeitou o enviado, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. Deus está dizendo assim: olha, já que ele rejeitou aquilo que era suave do enviado, Deus está trazendo agora águas poderosas e devastadoras. Que águas são essas que Deus está trazendo? Aqui ele diz: o rei da Síria com seu poderio. Naquele momento viria o rei da Síria e levaria embora de Israel muitos. Porém existe um sentido espiritual aqui que sai daquela época e vem para a nossa época agora, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e ela é viva hoje e eficaz. Ele continua dizendo assim: elas transbordarão em todos os seus canais. O que? Essas águas poderosas, elas transbordarão, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Que águas são essas que virão e que vai encobrir tudo? Águas poderosas. E continua o texto dizendo assim: os seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. É uma palavra messiânica, falando do Messias. Essas águas poderosas são os braços de Jesus, que viria para encobrir a todos em seu grande abraço. Amém. Precisamos abraçar mais quem está à nossa volta. Não negue a ninguém um abraço, uma demonstração de afeto. Faça este bem a você mesmo. Abrace seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos em Cristo e seus irmãos carnais. Abrace seus tios, suas tias, seus avós, aquele que está triste, aquele que está alegre. Simplesmente abrace. Você verá o quanto sua vida será mais feliz. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Se coloque de pé. Abraços de Jesus.